Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dira aqui, e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje, depois da gente já ter estudado sobre o cálculo variacional, a gente vai finalmente entrar no capítulo 2 do Popov e estudar a relação entre a ótica geométrica, a mecânica clássica e a teoria do raio na geofísica. A gente vai ver isso passo a passo a partir de agora. Primeiramente, a gente vai entrar aqui no capítulo 2 e obter de uma outra forma a solução da equação iconal. Nas aulas anteriores, a gente tem falado muito sobre princípios. Princípio de Hamilton, agora a gente vai falar sobre o princípio de Fermat. Então, aproveitei para pegar aqui eu peguei na Wikipédia uma definição do que seria um princípio de um fenômeno. Ok? Esse princípio significa o início, o fundamento ou a essência do fenômeno. No caso, o fenômeno físico. Também pode ser definido como a causa primária. O momento, o local ou trecho em que algo, uma ação ou conhecimento tem origem. Sendo que o princípio de algo, seja como origem ou proposição, pode ser questionado. Então a ideia é que a gente estabelece um princípio, um postulado, e verifica se a realidade corresponde àquele princípio. Ou seja, se a natureza daquele fenômeno corresponde ao princípio adotado. Um dos exemplos é o que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o princípio de Fermat. Aqui tem dois enunciados sobre esse princípio. É um princípio utilizado na ótica geométrica. É que a trajetória percorrida pela luz, ao se propagar de um ponto a outro, ela é tal que o tempo gasto em percorrer essa trajetória é um mínimo. Ou seja, para a luz se propagar de um determinado ponto a um determinado outro ponto, ela vai percorrer um tempo mínimo aqui. A segunda definição, que é um pouco melhor, é a trajetória percorrida pela luz ao propagar-se de um ponto ao outro é tal que o tempo gasto para percorrer essa trajetória ele é estacionário a respeito das possíveis variações de sua trajetória. A gente vai já ver o que isso significa. Mas a ideia é de que aquele funcional de Fermat, aquele delta do funcional de Fermat, vai ser igual a zero. Ou seja, a mesma lógica que a gente estava utilizando na hora de fazer e obter as equações lá do cálculo variacional. A gente vai utilizar essa mesma lógica aqui para estudar a ótica geométrica. Então vamos começar aqui, A gente tem essa figura. Eu expandi essa figura aqui nessa outra tela. Aqui eu tenho um ponto em azul e um ponto em vermelho. E aqui eu tenho um conjunto de várias trajetórias. Okay? Para essas trajetórias, eu vou ter diferentes valores do funcional, aqui, do meu delta do funcional, que é o delta da Lagrangiana dt. Para essas trajetórias aqui, para essa trajetória e para essa outra trajetória aqui à direita, eu tenho que este delta é diferente de zero. Mas para essa trajetória aqui, que seria o correspondente à trajetória estacionária, eu vou ter justamente que esse delta é igual a zero. É essa trajetória que a gente está tentando descobrir qual é. Então vamos voltar lá. A gente vai estabelecer o seguinte. Os trajetos próximos ao trajeto verdadeiro entre aspas, eles vão requerer tempos aproximadamente iguais. E aí vamos partir para o estudo do princípio de Fermat. Okay? Primeiramente vamos estabelecer aqui o problema nessa figura. Estabelecer aqui o problema em 3D, 3 dimensões, x, y e z. Indo de A até esse meu ponto B aqui, eu tenho uma determinada trajetória, uma suposta trajetória percorrida pela luz. Eu coloquei essa imagem aqui nessa outra tela, aqui também dá para ver melhor. Então a luz está percorrendo essa trajetória aqui em preto, indo de A até B aqui num espaço 3D. O meu tempo de trânsito do meu funcional de Fermat vai ser justamente essa integral aqui, indo de A até B dos elementos dt. Okay? Então, vou integrar todos os elementos dt ao longo dessa trajetória e vou ter o tempo total. Então, é como se eu integrasse cada pedacinho da trajetória e no final a soma dos pedacinhos vai me dar o tempo de trânsito total ao longo da trajetória. Esse dt, essa integral aqui, vai ser igual à integral de A até B de ds sobre c, onde c é a velocidade e ds é o comprimento de ar. Ok? Por quê? Quem é c?
a minha velocidade? É justamente ds sobre dt. Definição da velocidade aqui, né? Primeira derivada, né, do espaço em relação ao tempo. Então, eu passo o dt para lá e o c dividindo. Assim eu vou ter o seguinte. Que o meu dt é justamente ds sobre c. Então, basta substituir lá na integral do tempo. Ao invés de dt, eu substituo por ds sobre c. Ok? Mas quem é ds? ds, ele é o meu comprimento de arco. A gente vai mostrar isso numa outra figura. Né? Nessa outra figura aqui. Eu também expandi ela aqui em uma outra tela. Acho que aqui fica melhor de ver. Só aumentar ela aqui. Tá aqui a nossa figura. Então aqui eu tenho uma trajetória em vermelho e vários pontos sobre essa trajetória. Tá? Para esses pontos aqui, para esse pequeno comprimento de arco aqui, né, expandido, aqui eu tenho o seguinte. Só corrigir aqui, se a gente consegue ver melhor. Aqui, deixa eu só tirar a minha imagem. Tirar a minha imagem aqui para o outro lado. E vou voltar para lá. Tá? Então, aqui eu estou fazendo um zoom nesse pequeno elemento de arco aqui na minha trajetória em vermelho. Ok? Percebam o seguinte. Esse comprimento aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui a gente tem um plano cartesiano, ou seja, o nosso problema está em 2D. Aqui eu tenho dx e aqui eu tenho dy. dx e dy são os catetos desse triângulo retângulo aqui. E quem é ds aqui em vermelho? A distância entre esse ponto preto aqui e esse segundo ponto preto. É justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Que vai ser dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E aí eu retiro a raiz. Então meu ds é justamente essa raiz quadrada aqui. Ok? Para 3D, a gente só vai adicionar mais uma dimensão. Então vai ter mais dz ao quadrado. Ok? Então, o que eu vou fazer para calcular o comprimento total, né, de arco dessa trajetória? Eu vou somando cada um dos comprimentos ao longo da trajetória. E ele vai ser dado justamente por essa raiz quadrada aqui. É isso que a gente está fazendo aqui na definição do nosso elemento ds. Então, o que é ds? Em 3D vai ser dx quadrado mais dy quadrado mais dz ao quadrado. Ok? Só voltar lá a minha imagem. De volta. Voltei aqui de volta para esse lado. Tá? E o que a gente vai fazer com estes comprimentos de arco? A gente vai parametrizar em um parâmetro sigma. Vamos ver passo a passo como a gente vai fazer isso aqui. Tá? Primeiramente, quem é x ponto? A gente pode definir x ponto como a derivada de x em relação a esse parâmetro sigma. Fazendo essa definição, isolando o dx, né? Passando o d sigma para o outro lado, eu vou ter que o meu dx é x ponto d sigma. A mesma coisa para y, que é dy d sigma, né? O y ponto é dy d sigma. Então, meu dy é y ponto d sigma. O z ponto é dz d sigma. Passando para lá o d sigma, eu tenho dz, z ponto d sigma. E aí eu tenho a definição de dx, dy e dz. E posso substituir de volta aqui na definição do comprimento de arco, né, no meu ds. Substituindo aqui em dx, dy, dz, eu vou ter o seguinte. Meu ds é essa raiz aqui de dx quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Substituindo os elementos infinitesimais, né? Eu vou ter x ponto d sigma ao quadrado, y ponto d sigma ao quadrado, z ponto d sigma ao quadrado. Okay? Esse d sigma ao quadrado pode ser retirado em evidência e eu posso sair, né, com ele da raiz, cortando o quadrado com a raiz. Então vou ter o seguinte, x ponto ao quadrado sigma, y ponto ao quadrado sigma, z ponto ao quadrado sigma e o d sigma aqui fora. É justamente, né, o que estava aqui, na definição de ds. Substituir isso aqui por essa parametrização.
Tá? Essa é a nova definição de ds em relação a esse parâmetro dσ. Aí, para finalizar, basta substituir o ds na definição da integral lá do tempo de trânsito. Então, meu t vai ser justamente o quê? Meu t, a integral, os limites de integração mudaram, né? Ao invés de a até b eu tenho sigma a, sigma b. O ds vai ser essa raiz aqui de sigma. E o c, agora, né, o c é uma função de x, y, z, que são função de sigma. Então, x de sigma, y de sigma, z de sigma. São função desse parâmetro aqui. Ok? Essa razão aqui é a nossa função lagrangiana. Percebam o seguinte, a nossa lagrangiana depende tanto das coordenadas, x, y, z, quanto das primeiras derivadas em relação a essas coordenadas. Ou seja, x ponto, y ponto, z ponto. Okay? Isso tudo é integrado aqui em relação a esse parâmetro de sigma. Isso é bastante parecido com o que a gente estava fazendo lá para o funcional quando a gente estudou o cálculo variacional. A gente vai obter resultados semelhantes, né? E na próxima aula a gente já vai utilizar este resultado aqui da integral para obter a equação de Euler. A gente vai primeiro fazer para 1D, depois para 3D. A gente vai obter a equação de Euler-Lagrange para cada uma das coordenadas, x, y e z. Ok? A gente já percebe o seguinte, que este problema é semelhante àquilo que a gente estava estudando lá no cálculo variacional. Então, por isso eu optei por começar pelo cálculo variacional, né, para a gente poder avançar nessa parte aqui. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.